Dando continuidade a estes nossos encontros semanais, se queres ser perfeito, meditando sobre a purificação do coração, vamos refletir agora sobre as ocasiões de pecado que devem ser evitadas cuidadosamente e sobre as fúteis objeções para continuar no pecado, começando pelas ocasiões que se devem ser evitadas. Quem quer salvar a sua alma, e não somente quem quer ser perfeito, deve fugir das ocasiões de pecado. Quem deseja salvar a sua alma, não somente aquele que busca viver santamente sua vida aqui na terra, aquele que quer corresponder perfeitamente ao plano de santidade que Deus tem para com ele, mas quem não quer ir para o inferno precisa evitar as ocasiões de pecado. Deve principalmente abster-se de olhares que possam suscitar pensamentos impuros. Por pensamentos impuros aqui, devemos entender aqueles de ordem sexual. Assim diz São Bernardo: pelos olhos entra a seta do amor impuro e fere a alma, e essa seta, ferindo-a, tira-lhe a vida. Aliás, a própria Sagrada Escritura vai dizer que os olhos são como que a janela de nossa alma. Então, pelos nossos olhos, por aquilo que vemos, também entra o pecado em nosso coração. Ainda diz o livro do Eclesiástico, no seu capítulo 9, versículo 8: desviai teu olho da mulher formosa, não fites a beleza alheia. Olhar uma pessoa com interesse sexual já é, pelo menos, pecado venial. Deter demoradamente e repetidas vezes o olhar com tal interesse pode caracterizar um pecado mortal. É claro, não apenas pode caracterizar um pecado mortal para o homem que olha a mulher, mas também vice-versa. São Francisco de Sales vai dizer a este respeito: um só olhar já é prejudicial, muito mais o é repetidos olhares. Evidentemente, porque aquela imagem vista repetidas vezes vai ficar gravada no coração daquela pessoa que se sujeitou a esta ocasião de queda. São Mateus, no seu Evangelho, capítulo 18, versículo 9, vai lembrar que nosso Senhor disse assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que entres com um só olho para a vida do que, tendo os dois, seres atirado na geena de fogo. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui usa de uma hipérbole, isto é, de uma forma exagerada de falar, para chamar a atenção da importância de não deter o olhar naquilo que não convém, naquilo que pode levar ao pecado. Ele diz ser melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que com os dois ir para o inferno. Isto é, entrar mutilado no reino dos céus do que com os dois olhos ir para o inferno. Com isso, nosso Senhor quer chamar a atenção para a gravidade decorrente daquele que se sujeita a este tipo de pecado. A sua alma pode ser condenada ao inferno, porque, evidentemente, aquele olhar repetido pode tornar-se uma ocasião de pecado mortal para aquela pessoa. O cristão deve cegar-se espiritualmente, desviando os olhos do que pode ocasionar-lhe tentações. Esta é a verdadeira forma de arrancar o olho daquilo que não convém ser olhado para não cair em tentação. São Luís Gonzaga, por exemplo, nunca olhava para uma mulher e mesmo em conversa com a própria mãe, tinha sempre os olhos postos no chão. Lançar o olho para longe, então, significa que não é possível detê-lo naquilo que desperta a paixão sem grave prejuízo para a alma. Também deve evitar entreter-se com más companhias, pois, como os santos, se santificará e como os perversos, se perverterá. Nesse sentido, diz Santo Tomás de Aquino: o homem toma os hábitos daqueles que convivem com ele. Assim, Santo Afonso está alertando
da necessidade de evitar as más companhias, isto é, aquelas pessoas que com seus maus hábitos podem ser para mim uma ocasião de pecado. Quando São Bernardino de Sena, ainda pequeno, ouvia uma palavra desonesta, sentia o rubor subir às suas faces, isto é, ficava vermelho, e por isso os seus companheiros tomavam cuidado para não pronunciar tais palavras na sua presença. Assim também, aquele que quer viver em santidade, aquele que não quer dar ocasiões para o pecado, que não quer condenar a sua alma ao inferno, deve agir, pois, achando-se na companhia de pessoas que conversam sobre coisas desonestas, não podendo retirar-se deste convívio naquele momento, deve dar-lhes a conhecer por sua expressão que tais conversas lhe desagradam. São Carlos Borromeu proibia aqueles fiéis que eram confiados ao seu pastoreio, uma vez que ele era bispo, que as famílias tivessem em sua casa quadros com pinturas indecentes. Imaginem só, quadros com pinturas indecentes, quadros que podiam, de alguma forma, insinuar algum desejo sexual. O que nós temos hoje é muito pior, evidentemente, o acesso fácil ao material pornográfico, por exemplo. Se naquele tempo já havia esta cautela por parte deste grande bispo, São Carlos Borromeu, imaginem a cautela que não deveríamos ter com nossas famílias nos dias de hoje. Também não permitia leituras que tratassem de coisas imorais. E hoje, quantas conversas fúteis de ordem sexual, justamente para perverter as nossas almas, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Dizia São Boaventura: leituras vãs produzem pensamentos vãos e destroem a devoção. É evidente, aquele que se detém em tais pensamentos, alimentando-os por meio de leituras, por meio daquilo que vê, não vai ter tempo para cultivar a verdadeira devoção, a piedade e assim uma vida profunda de oração. O mesmo dizia a respeito de encenações indecentes, como cita São Cipriano: quem foi casto para o teatro, de lá volta manchado. O que dizer então das séries que se assiste hoje? Todas elas tendo cenas de violência, tendo cenas de sexo. Como é que isso não vai influenciar aquela pessoa, desviando-a do caminho da santidade? Como é que isto não vai ser uma ocasião de queda para aquela pessoa que se submete a estas tentações voluntariamente? Ou ainda, de certo tipo de festas, nas quais há canções impúdicas, como dizia Santo Éfrem, onde há danças, celebra-se uma festa do demônio. Os mais antigos devem se lembrar, não é? Se costumava dizer que naquelas rodas que se formavam para o carnaval em salão, o demônio estava lá no meio. A ideia aqui é mais ou menos esta. E nós não podemos nos furtar a esta realidade. Pense, por exemplo, sem querer emitir juízo de valores aqui, no que são as nossas músicas de funk nos dias de hoje, com suas letras que instigam a uma forma de vivência sexual, e uma forma de vivência sexual não só pecaminosa, mas não humana. Então, nós vemos a atualidade daquilo que pensava Santo Afonso a respeito do que deve ser evitado. Quem busca algum destes entretenimentos em estado de graça, por certo dele sairá em estado de pecado. Isso porque, quando a inclinação para o pecado é alimentada, ela se torna uma paixão, e a paixão cega o espírito e arrasta para o pecado. Agora, vamos ver então quais são as fúteis objeções daqueles que querem continuar no pecado. Alguém poderia objetar: não tenho más intenções quando me exponho às ocasiões de pecado. Há que se lembrar do adágio que diz que existem ursos que dão caças a macacos. O que significa este adágio? Que o urso, levando uma caça em sua boca, ele a deixa no chão
quando vê um macaco numa árvore e finge-se de morto. Quando o macaco desce para pegar aquela caça para si, então aquele urso desperta, surpreende o macaco e faz do macaco a sua caça. Então, servindo-se desta ideia, Santo Afonso vai dizer que o demônio também age assim. Representa a tentação como morta, e tão logo o pecador imprudente se expõe ao perigo, o demônio desperta aquela tentação, que de novo leva aquela pessoa ao pecado. Outro poderia objetar: aquela companhia não me faz mal algum, não vejo por que deixar de frequentar a sua casa. Porém, como diz no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 27, se aquela casa é o caminho do inferno, deve ser evitada o quanto antes. Ou seja, se frequentar aquela casa leva à ocasião de pecado, é evidente que ela deve ser evitada. Aqui, Santo Afonso lembra ainda uma mulher piedosa que costumava enterrar os mártires como um ato de devoção. Ele diz que certa vez esta mulher encontrou um mártir que não havia sido morto com o seu martírio, então seria um confessor da fé, como a igreja ensina. Porém, convalescendo, aquela mulher o levou para sua casa e cuidou daquele homem que tentaram levar ao martírio. E daí o fim ou o desfecho dessa história foi que aquela mulher acabou se envolvendo com aquele homem, e a santidade que os movia, ela tanto a piedade, ele ao desejo da martiria, acabou deixando de existir, e eles consentiram com o pecado. A objeção daquela pessoa, nada tenho a temer, porque ela é muito devota, responde São Francisco de Assis. O demônio tenta diversamente os cristãos piedosos, que se deram inteiramente a Deus, e os leva a uma vida desregrada. Ele não procura prendê-los com uma corda já no princípio. Contenta-se com um cabelo, servindo-se então de um fio e finalmente de uma corda, arrastando-os ao pecado. Temos que fazer aqui uma observação de suma importância. Um penitente que nunca evitou seriamente as ocasiões de pecado mortal, deverá fazer uma confissão geral de sua vida, visto terem sido inválidas todas as suas confissões feitas até então, por falta do propósito de evitar as situações de perigo para a salvação de sua alma. Isto é, se aquela pessoa não está disposta a deixar o pecado, lutando contra o pecado, afastando-se das ocasiões que a levariam a pecar, é evidente que aquela pessoa não está demonstrando sincero arrependimento. Logo, como arrependimento sincero é necessário para uma confissão válida, aquela confissão foi inválida. O mesmo se deve dizer daqueles que confessam seus pecados sem nunca dar sinais de conversão e continuam, logo após a confissão, a cometer os mesmos pecados. É evidente que a pessoa que não tem o propósito firme de não tornar a cometer os pecados que a levaram até o confessionário, não é perdoada de seus pecados. Sua confissão é inválida. E mais que isso, se aquela pessoa esconder algum pecado do sacerdote, sua confissão não apenas será inválida, mas será sacrílega. Daí a seriedade com que se deve ser vivido este sacramento, para assim, em estado de graça, o penitente viver reconciliado com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.